Olá, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. A paz do Senhor. Juntos, mais uma manhã para a leitura e meditação da Palavra de Deus. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, a partir do verso 1 até o 7º versículo. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Não havia lugar para Jesus. Quero, nesta manhã, pensar nesse acontecimento da história. O que o Evangelho ensina e a boa notícia que o Deus que criou céus e terra, Ele não abandonou a sua criação. E aqui, nesta preocupação, nesse cuidado com a humanidade, Deus se faz carne e vem habitar entre nós. Isto foi anunciado, isto foi profetizado, e o momento chegou, e a profecia se cumpre, e Jesus Cristo nasce em Belém da Judéia. E esse texto diz que quando da sua chegada, quando da sua entrada ao mundo, o Deus que se faz carne e entra para a história, o texto diz que não havia lugar para ele. João, o apóstolo, no seu evangelho, diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E aí diz, estava ele no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Aqui nós temos o Rei dos Reis, o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, se fazendo homem e habitando entre nós. Deus visitando o seu povo. E diz a história que não houve lugar, não houve uma hospedaria, não houve uma porta, não houve alguém que abrisse as portas e desse acolhida, recebesse Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Isto é o que aconteceu, é isto que a história sagrada fala a respeito do Messias, a respeito do Cristo, quando ele entra para a história. E o texto diz, deitou-o numa manjedoura, deitou numa estrebaria, porque não havia lugar para ele. Isso aconteceu na história há mais de 2000 anos atrás. E a pergunta que eu faço, porque muitos dizem que o mundo está evoluindo, que o homem está melhorando. E há 2000 anos atrás não houve um lar que desse acolhida, que recebesse o Filho de Deus. E a pergunta é, e nós hoje? Será que não estamos cometendo o mesmo erro, o mesmo pecado que aqueles homens, há 2000 anos atrás,
cometeram? Não reconheceram, não conheceram o Filho de Deus e não lhe deu acolhida. Mais uma vez a pergunta: que lugar Jesus tem ocupado na sua vida? Há lugar na sua vida para Ele? Há lugar no seu tempo, no seu dia a dia? Há lugar, há tempo e há espaço para Jesus Cristo, o Filho de Deus? Olhamos para o passado, criticamos, avaliamos o comportamento das pessoas e reprovamos. Mas será que nós não estamos fazendo a mesma coisa? Será que nós não estamos cometendo o mesmo pecado? Jesus que vem a nós, Jesus que vem a nós de uma maneira humilde, não com vestes majestosas, não com vestes de rei, mas vem como súdito, vem como servo, e nós não o reconhecemos e o rejeitamos, e por isso não o acolhemos. Jesus disse, ou melhor, vai dizer quando ele vier para julgar, vai dizer: vinde benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer. E perguntarão: quando foi que te vimos com fome, sede, nu, preso e acolhemos ao Senhor? Ele diz: toda vez que fizerdes a um desses pequeninos. E às vezes ele vem até nós, e muitas vezes ele vem até nós humildemente, na figura de um humilde, de um pobre irmão. E o não acolhemos e o rejeitamos. Que possamos pensar na nossa postura, que possamos avaliar o nosso cristianismo, a fé que nós professamos, e que possamos mudar e andar segundo nos ensina o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha um bom dia. Que Deus te abençoe. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus.